Você já ouviu falar de um país onde o fogo nunca se apaga? Literalmente. No Azerbaijão, existe uma montanha que queima há séculos sem nunca parar, e isso é só uma das muitas curiosidades fascinantes desse lugar. Mas antes da gente mergulhar nesse país surpreendente, aproveita e já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais gente interessada em descobrir o mundo de um jeito diferente. O Azerbaijão é um daqueles países que muita gente já ouviu o nome, mas poucos realmente conhecem. Localizado na encruzilhada entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, ele faz fronteira com a Rússia ao norte, com a Geórgia, a Armênia e o Irã, além do Mar Cáspio a leste. É uma região estratégica e cheia de história, onde civilizações antigas, impérios poderosos e rotas comerciais como a famosa Rota da Seda deixaram suas marcas. A capital do país é Baku, uma cidade moderna à beira do Cáspio, cheia de contrastes entre arquitetura futurista e monumentos medievais. Com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, o Azerbaijão é um país predominantemente muçulmano, mas com uma convivência religiosa bem tolerante e secular. O idioma oficial é o azerbaijano, uma língua túrquica que tem semelhanças com o turco moderno, mas muita gente também fala russo e, em menor escala, inglês, especialmente nas áreas urbanas. A história do Azerbaijão é intensa. Ele já foi parte do Império Persa, passou por domínios árabes, turcos, mongóis e foi incorporado ao Império Russo e, mais tarde, à União Soviética. Só em 1991 o país voltou a ser independente. Essa bagagem histórica deixou marcas profundas tanto na identidade nacional quanto nas paisagens e tradições. Falando em tradições, a cultura azerí é uma mistura vibrante de influências orientais e ocidentais. Uma das expressões mais fortes disso está na música, especialmente no Mugham, um estilo musical tradicional que combina poesia, improvisação e instrumentos típicos como o tar e o kamancha. É tão importante que foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Outro aspecto marcante da cultura do Azerbaijão é a culinária. Os azeris valorizam muito os sabores ricos, os temperos aromáticos e o uso de ingredientes frescos. Pratos como o plov, um arroz temperado com carne, frutas secas e açafrão, ou os dolmas, folhas de videira recheadas, são só alguns exemplos do que você pode encontrar por lá. E claro, o chá preto, sempre servido com muito açúcar e acompanhado de doces, é parte essencial do dia a dia, quase como um ritual social. As roupas tradicionais, os tapetes artesanais com desenhos detalhados e simbólicos, os festivais coloridos e a hospitalidade do povo também fazem parte dessa riqueza cultural. Visitar o Azerbaijão é mergulhar em um universo onde o antigo e o moderno convivem lado a lado, e onde cada esquina guarda uma história esperando para ser contada. Quando a gente fala sobre o Azerbaijão, é impossível não olhar também para a vida das pessoas, especialmente das mulheres, que ajudam a moldar a identidade desse país. Muita gente imagina que, por ser uma nação de maioria muçulmana, as mulheres azeris vivam de maneira extremamente tradicional ou restrita. Mas a realidade é bem mais diversa e surpreendente. O Azerbaijão tem uma das histórias mais progressistas da região nesse sentido. Foi um dos primeiros países do mundo a conceder o direito de voto às mulheres, ainda em 1918, antes mesmo de muitos países europeus. Hoje, as mulheres têm presença significativa no mercado de trabalho, principalmente nas áreas de educação, saúde e serviços públicos. Em Baku, é comum ver mulheres dirigindo, estudando nas universidades, liderando empresas e participando ativamente da vida social. Mas é claro que, como em muitas partes do mundo, ainda existem desigualdades, especialmente nas regiões mais rurais, onde os costumes tendem a ser mais conservadores. Mesmo assim, a presença feminina é forte e influente, e muitas azeris conciliam com maestria tradições familiares com uma vida moderna e ativa. No geral, o estilo de vida no Azerbaijão combina bastante tradição com um toque crescente de modernidade. A alimentação é um ponto central da rotina, não só pela importância dos sabores, mas também pelo papel social das refeições.
Almoços em família são momentos valorizados, e comer fora também é uma prática comum, especialmente nas grandes cidades. O clima varia bastante de região para região, mas em Baku, por exemplo, os verões são bem quentes e secos, enquanto os invernos são mais amenos, com temperaturas que raramente caem muito abaixo de zero. O lazer também tem suas particularidades. Parques, cafeterias, casas de chá e centros culturais são pontos de encontro populares. Nos fins de semana, muitas famílias gostam de passear pelas margens do Mar Cáspio ou fazer pequenas viagens para o interior, onde há montanhas, fontes termais e vilarejos encantadores. O transporte público nas cidades maiores é eficiente e relativamente barato. Em Baku, o metrô é bastante utilizado, assim como os ônibus. Já no interior, o transporte pode ser mais limitado, então muita gente depende de carros particulares ou táxis compartilhados. Falando de economia, o Azerbaijão é um país de contrastes. A base econômica está fortemente ligada ao petróleo e ao gás natural, que representam boa parte das exportações e da receita do governo. Mas nos últimos anos o país tem tentado diversificar, investindo em setores como turismo, agricultura e tecnologia. Ainda assim, a economia pode oscilar bastante por conta da dependência dos preços internacionais de energia. O salário médio no país gira em torno de 800 a 900 manates por mês, o que dá algo entre 450 a 500 dólares, dependendo da cotação. Claro que isso varia muito entre regiões e setores. Em Baku, por exemplo, o custo de vida é mais alto, mas também há mais oportunidades. O aluguel de um apartamento modesto pode custar entre 300 a 600 manates por mês, enquanto em cidades menores esse valor pode cair pela metade. A alimentação, em geral, é acessível. Muitos produtos locais são baratos, especialmente frutas, vegetais e grãos. Comer fora também não pesa tanto no bolso. Um almoço simples em um restaurante local custa, em média, o equivalente a 5 a 8 dólares. O transporte público é bem em conta, e a saúde, embora não seja gratuita para todos, tem preços mais baixos do que em muitos países ocidentais. Há também hospitais públicos e privados, e o atendimento, especialmente na capital, é de qualidade razoável. Quando a gente olha para o Azerbaijão além das belezas naturais e da cultura vibrante, é interessante entender também como funcionam os serviços públicos e a infraestrutura do país. A educação, por exemplo, é obrigatória dos 6 aos 15 anos, e o ensino básico é gratuito. As escolas públicas estão espalhadas por todo o território, embora a qualidade varie bastante entre a capital e as áreas mais afastadas. As universidades também estão em crescimento, com destaque para instituições como a Universidade Estatal de Baku, que atrai estudantes de várias partes da região. Na saúde, o sistema público oferece atendimento básico gratuito, mas muitos azeris preferem recorrer a clínicas particulares, principalmente nas grandes cidades, onde o serviço costuma ser mais rápido e estruturado. O governo tem investido na modernização de hospitais e centros médicos, mas ainda há desafios, como o acesso limitado em regiões remotas e a escassez de profissionais em algumas especialidades. Já no que diz respeito à infraestrutura, o país tem se modernizado rapidamente. As estradas principais são boas e conectam bem as cidades maiores, especialmente com investimentos feitos após o crescimento econômico impulsionado pelo petróleo. Em Baku, o transporte público é eficiente, o metrô funciona bem e há um esforço claro em tornar a cidade mais acessível e organizada. Em termos de energia, água e saneamento, o abastecimento é relativamente estável nas áreas urbanas, mas, como em muitos países em desenvolvimento, as zonas rurais ainda enfrentam algumas dificuldades. Quando o assunto é turismo, o Azerbaijão tem muito a oferecer. Baku, a capital, é um espetáculo à parte. A cidade combina arranha-céus modernos com construções históricas, como a Cidade Antiga, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Lá você encontra a Torre da Donzela e o Palácio dos Shirvanshahs, relíquias que contam a história milenar da região. Um pouco mais distante, no interior do país,
estão as montanhas do Cáucaso, os vinhedos da região de Ganja, as formações rochosas em Gobustan com inscrições rupestres pré-históricas e as fontes de lama que parecem coisa de outro planeta. Um lugar que chama bastante atenção é Yanardag, a famosa montanha de fogo que arde continuamente por conta do gás natural que escapa do subsolo. É impressionante ver uma chama saindo da terra como se fosse mágica, mas é pura ciência e parte da razão pela qual o Azerbaijão é conhecido como a Terra do Fogo. E falando em curiosidades, você sabia que o Azerbaijão tem um dos primeiros teatros de ópera e balé do mundo muçulmano? Ou que o tapete azeri não é apenas uma peça decorativa, mas um patrimônio cultural cheio de simbolismos que passam de geração em geração. Outra curiosidade interessante é que o país tem uma enorme diversidade linguística, mais de 10 línguas minoritárias são faladas em diferentes comunidades, mostrando a variedade de povos que habitam a região. Além disso, o país abriga um dos poucos templos de adoração ao fogo ainda preservados no mundo, o Atega, construído por adoradores do zoroastrismo, religião que existia muito antes do islamismo se espalhar por ali. Esse templo é uma lembrança viva da complexidade religiosa e histórica do Azerbaijão. No fim das contas, o que torna o Azerbaijão tão único é justamente essa mistura de tempos, povos e influências. É um lugar onde o passado ainda sussurra nas pedras antigas, mas onde também se constrói um futuro moderno e ambicioso. Um país que desafia expectativas e revela, a cada descoberta, que vale muito a pena ser conhecido mais de perto. Se você gosta de lugares cheios de história, com uma cultura rica e paisagens que vão do mar às montanhas, o Azerbaijão com certeza vai te surpreender. E se curtiu essa viagem com a gente, já deixa o like, se inscreve no canal e conta aí nos comentários qual lugar do mundo você quer explorar no próximo vídeo. Até a próxima!